o feminismo negro, né? Que ele aponta que as feministas, num primeiro momento, não pensavam na mulher negra, né? Sim. No empoderamento da mulher negra. Então eu entendo essa divisão, né, digamos, para mobilizar outras minorias, né, falando num geral, né. Mas a minha dúvida é mais assim, porque eu penso que esses movimentos feministas, num primeiro momento, eles geram um movimento ali nas teorias para se pensar em outras identidades, né, porque eles estão justamente questionando o papel o posicionamento naturalizado do gênero, né. Mas eu queria entender em que momento que surge as rádios, assim, qual momento que surge essa divisão, né, de um feminismo que é contra a mulher trans, que se posiciona dessa forma. Então, a gente pode, num contexto estadunidense, a gente tem que pensar que, basicamente, surge mais num contexto estadunidense, assim, e de certa forma, essas tensões que a gente vê aqui no Brasil, de certa forma, é uma coisa meio espelhada, que a gente importa muita coisa do que acontece lá fora, assim, então é meio que esperado isso, assim. E o que eu consigo de ver de origem mais, assim, eu consigo ver desde os anos 1970, a gente já consegue ver que existem essas tensões, né? Então, a gente tem, inclusive, casos bem emblemáticos da Sandy Stone, né, da Beth Elliott, né, que foram casos de duas mulheres trans que foram, lá nos anos 70, elas foram bastante hostilizadas em alguns grupos de feministas radicais, assim. Então, isso a gente consegue já remontar desde os anos 70, pelo menos, assim, que a gente já consegue ver que esse antagonismo já surge, né, pelo menos desde os anos 70, assim, a gente já consegue ver que já existia naquela época essas tensões, de uma forma, assim, bastante semelhante do que a gente encontra hoje em dia, né, a gente pensa que, será que é uma coisa atual? Não, pelo menos desde os anos 70 já tem esses antagonismos, né. Entendi. Obrigada pela É resposta. o que a gente consegue traçar, né? Porque lidar com a história, às vezes, é lidar com. A gente não tem exatamente certeza de exatamente tudo o que aconteceu, né? Criar um histórico é sempre um frágil, né? Assim, porque Sim, a gente, sim. Era mais para pontuar, sim, assim, a partir de que momento que começa a ter esse surgimento né, de um movimento, assim. sim, sim. Bom, então, acho que eu posso voltar nos slides aqui, né? Então, no que eu estava falando, antes de começar, se alguém tiver alguma coisa da aula de ontem, das últimas duas aulas, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma observação que ficou remoendo, pode comentar, pode falar e pode colocar nos comentários, né? E também eu friso que durante a minha fala, vocês podem também me interromper para perguntar alguma coisa, né? Porque eu vou estar olhando para os slides, eu não consigo ver o rostinho das pessoas nem os comentários, né? Então, fiquem à vontade, né, para comentar. Né? Bom, eu estava ontem, né, a gente estava falando bastante sobre essa questão dos estereótipos de gênero, né? Sobre como é equivocado culpabilizar as pessoas trans, em especial mulheres trans, por esses estereótipos, né? E tentar antagonizar a luta das mulheres trans em função desse suposto reforço dos estereótipos de gênero. Né? E uma coisa que eu gosto de pensar bastante é que, bom, se você é um movimento feminista que reivindica lutar contra a imposição desses estereótipos de gênero, né, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é justamente reconhecer que as identidades trans, elas são diversas. Você não pode, se for justamente você quer lutar contra esses tais estereótipos de gênero, você tem que ser o primeiro movimento a criticar a ideia de que pessoas trans reforcem ou que as identidades trans se resumem aos estereótipos de gênero e reconhecer justamente a diversidade das identidades trans, né? Quer dizer, eu gosto de pensar que falar que as identidades trans são estereótipos é justamente uma estereotipização das pessoas trans, né? Então, que eu escrevi aqui, né? Alegar que todas as pessoas trans reproduzem estereótipos de gênero, né? É em si mesmo uma estereotipização das pessoas trans, né? Então, se você luta para não estereotipar, ou se você luta para que os estereótipos de gênero não sejam impostos, né? Você
justamente tem que partir daí, né? Partir dessa não associação direta entre uma coisa e a outra, né? E acho que também uma coisa muito importante que eu também comentei ontem, acho que é importante reforçar, né? É essa ideia de que é equívoco você assumir que o simples fato de pessoas trans supostamente reproduzirem estereótipos de gênero, isso não implica num posicionamento político de que esses estereótipos devam ser a norma para todas as pessoas. Quer dizer, o fato de uma pessoa supostamente apresentar um comportamento que seria supostamente estereotipicamente feminino, não significa que a identidade dessa pessoa está resumida a esse estereótipo, e tampouco que essa pessoa defenda que as pessoas tenham que serem submetidas normativamente a cumprir com esses estereótipos, né? Porque eu vejo muito no feminismo radical essa ideia, né, de que supostamente as pessoas trans reproduzem estereótipos de gênero, e como se o mero fato de reproduzir estereótipos de gênero significasse a defesa de um posicionamento político de que esses estereótipos de gênero têm que ser impostos, ou de que as pessoas não têm que lutar contra a imposição desses estereótipos, né? Justamente o contrário, né? Uma coisa não tem ligação com a outra, né? Posso justamente reproduzir um estereótipo e eu lutar ativamente para que esses estereótipos não sejam considerados obrigações, que as pessoas não sejam coercivamente constrangidas para performar esses estereótipos, digamos assim, né? Então, acho muito importante sempre a gente ter em mente, né, essa diferenciação, né? Que às vezes a forma como circula nas redes sociais dá a entender que uma coisa está ligada na outra, né? Então, pessoas trans reproduzem estereótipos, então pessoas trans são normativas porque reproduzem estereótipos, né? Essa conclusão, ela na verdade, é uma falácia, né? Bia, Oi. em Yala aqui, eu queria puxar uma questão sobre a subjetividade. Eu vejo que ultimamente você vem se debruçando sobre a questão dos trabalhos de psicanálise, psicologia dissidente, que não atenda a essa ideia estereotipada do que seja uma pessoa trans e que não cai em patologizações. Então, eu gosto de pensar muito essa questão de que a subjetividade ela não se resume ao gênero, não se resume ao corpo, e de que mesmo que a pessoa atenda certas demandas de expectativa de gênero, justamente eu acho que é importante pensar como produzir uma subjetividade que pense a diferença como algo produtivo, né? Sim, sim. Sim, acho que é por aí mesmo, né? E na psicanálise, assim, nas ciências psis também, isso é bastante, de certa forma, bastante recorrente, né? É uma ideia muito limitante, né, da subjetividade trans, né? Que foi muito ligada a uma noção muito patologizante, uma coisa muito de controlar as identidades trans, né? E de criticar, muitas vezes criticava na psicanálise a gente via muito essa coisa de compreender que a orientação do tratamento, digamos assim, psicanalítico, ele sempre é direcionado a fazer com que a pessoa não busque alterações corporais ou não busque se identificar como trans, né? Então, ela tinha um viés muito normativo, assim. Mas acho que hoje em dia está cada vez mais nas próprias ciências psis, na própria psicanálise, tendo espaços, assim, para a gente pensar de forma mais interessante, de uma forma mais transinclusiva e transafirmativa nas ciências psi, né? Porque justamente as melhores evidências no cuidado com a saúde da população trans vai observar justamente que essas práticas elas não são benéficas, né? Essas compreensões em relação à subjetividade trans, elas não são benéficas empiricamente para a saúde das pessoas trans, né? Então, tá cada vez um movimento assim que a gente está cada vez juntando cada vez mais evidências consolidadas em relação a isso, né? Você sabe dar uma orientação sobre algum país ou abordagem da psicologia que vem trabalhando essas revisões a respeito de tratamentos e porque a teoria lacaniana, sei lá, eu acho que a psicanálise europeia
pensou a questão trans muito em um olhar patologizante e normativo. Eu não sei se dentro dos seus estudos, das suas leituras, você possa apontar algum tipo de material, porque eu acho que boa parte está em inglês Boa parte está em inglês mesmo, assim. Tem uma revista que é a Transgender Studies Quarterly, e tem uma edição específica que foi pensada na psicanálise, né? Então, tem, por exemplo, a Patrícia Gerovitch, né? E tem várias. Eu posso mandar, assim, se for especificamente na psicanálise, eu também conheço, assim, né, autores psicanalistas, assim, que tem um viés, assim, bem afirmativo, assim, né, posso te mandar depois, assim. Ah, massa. Sim, Obrigada. sim. Inclusive, eu também eu fiz um texto, assim, também já falei em espaços psicanalíticos, né, assim, essa questão então, já dei uma pesquisada, assim, né, de autores, assim, na psicanálise mesmo, assim, né, porque, né, na psicologia, em geral, também você vai encontrar vários movimentos, assim, mais transafirmativos, mas que não são necessariamente na psicanálise, né. Tem bastante, as abordagens de afirmação de gênero, né, tem bastante material, assim, produzido em língua inglesa, mas que não é necessariamente na psicanálise, né, acho que, mas também tem vários autores psicanalíticos que criticam esse viés patologizador, assim, na psicanálise, né? Posso te mandar depois. Posso mandar também para o grupo, né? Obrigada, Bia. Sim, sim. E... Beatriz, sim, aproveitando também uma pergunta de material, né? Você conhece ou tem alguns materiais que trabalham com composição transexual, em especial a posição do trabalho dissidente? Porque eu vou usar dois exemplos, né? Pensando em corpos transexuais da minha cidade, que são passados por esse crivo dessa intersecção. Aí não vai sair o termo aqui, interseccionalidade. mas dessa interseccionalidade que inferioriza ainda mais. São as mulheres negras, trans aqui da cidade, elas estão em trabalhos periféricos. Uma, assim, as que eu conheço, né? Uma trabalha com cuidado, outra trabalha com cuidado da gente senil, outra trabalha com prostituição e outra trabalha com mortos. Ela é coveira. Aí eu nunca encontrei nenhum documento, nenhum texto que aborde isso. Pensar a questão do trabalho, pessoas trans do trabalho. Sim, e Eu acho trabalhos que... dissidentes, né? Porque não são trabalhos de hegemonia, sim, né? sim. Pensando. Eu acho que, especificamente, assim, questões de trabalho, realmente eu vejo que é difícil, mas talvez entradas interessantes para você entrar, por exemplo, você pode dar uma entrada, assim, pessoas trans, você pode dar uma entrada pela raça, então você pode ver, por exemplo, autoras transfeministas negras, né, a Maria Clara Araújo, né, a própria Letícia Nascimento, né, que foi comentada aqui, né. Então, se você entrar pela essa intersecção de raça, a questão do trabalho, ela vai se mostrar muito mais evidente também. Você pode fazer uma entrada pela questão da prostituição, uma entrada pelo trabalho sexual. Você pode fazer uma entrada pela própria pela noção de travestilidade, porque a noção de travestilidade ela vai trazer de uma questão mais forte, não uma questão médica, como se espera da travestilidade, a Ana Flor também, com certeza. Porque, assim, te interrompendo um pouco a linha de raciocínio, a da prostituição, de certa forma, é um pouco recorrente em pesquisa, né? A Margaret Hago, ela vai propor por uma genealogia da prostituição, né? E ela vai falar que os índices de prostituição maiores no Brasil são de mulheres trans, né? São de pessoas dentro dessa comunidade T. Só sim, que sim. esses outros trabalhos que fogem à hegemonia e que, de certa forma, não configuram, né? Talvez não é tão pensado, né, assim, a questão da experiência das pessoas trans em trabalhos, assim, que são subalternos, mas que não são a prostituição, né, eu acho bem interessante, assim, a gente dar um olhar, né, para essa questão, assim, né, mas, dá uma pesquisada também, pessoas que falam a questão de classe, né, que são da esquerda, e pessoas trans, né, como a Amanda Palha, né, então você vai ter uma entrada por questões de classe também, né, então, eu acho que também
talvez sejam entradas interessantes, assim, para pensar questões de trabalho, esse trabalho precarizado, esse trabalho subalternizado, né, e pensando em experiências de pessoas trans, né, então, sempre quando você buscar uma intersecção, assim, de raça, você pode pensar a própria travestilidade como uma intersecção, né, porque a travesti, tem as identidades trans, a transexualidade é uma coisa muito pensada na área médica, né, mas quando você pensa em travestilidade, a gente está pensando numa questão, a questão da prostituição, ela vai aparecer de uma forma mais central, né, então a prostituição, o trabalho, e você vai pensar a prostituição justamente porque muitas travestis não conseguiram ingressar no mercado formal de trabalho, né, então, eu acho que já vai ser uma entrada interessante, né, essas questões. O Marco comentando, né? A Letícia Lanha e a Patrícia Porchat são exemplos brasileiros nessa discussão contrária à patologia. Sim, bem lembrado. A patologização feita por abordagens psicanalíticas. Infelizmente, há um eco muito forte aqui no Brasil do olhar patológico sobre as transidentidades em relação ao campo da psicologia. Os textos, um tanto quanto questionáveis do Marco Antônio Coutinho Jorge, sim, sobre questões trans, são um exemplo dessa visão. Perfeito, Marco. Eu também já escrevi em relação a essa, do Marco Antônio, né, junto com a colega dele, né, e eles têm essa ideia bem, assim, estigmatizante, né, de pensar contágios trans, né, então, o perigo trans, né, como se a militância e a visibilidade das pessoas trans fosse algo quase perigoso, porque, de certa forma, dá um contágio, e as pessoas como se fosse uma questão de histeria social, e as pessoas começam a querer ser, de uma forma não legitimamente trans, porque elas viram isso na mídia, né, então tem sempre o que está por trás é uma noção estigmatizante, uma noção de que a identidade trans não é igualmente legítima, essa noção de contágio, né, é uma noção muito estigmatizante que já foi muito presente na questão das próprias pessoas LGBT, né, a própria questão da sexualidade, dessa questão, agora, se a gente está falando sobre gays, lésbicas e bissexuais, tem esse pânico de se criar, de que, então agora todo mundo vai querer ser lésbica e gay e bissexual, como se isso fosse um contágio, né, e esses psicanalistas, eles têm muito essa entrada, assim, né, patologizante nesse sentido, assim, né, de epidemia trans, né, é uma noção muito equivocada, na minha opinião, né. Também tem o comentário do Gabriel ali em cima, né, sobre uma dissertação, né, interessante sobre a questão do trabalho, né, o autor propõe o conceito de divisão transexual do trabalho, olha que não conhecia, vou dar uma olhada, legal. E travesti de trabalho, divisão transexual do trabalho e messianismo patronal, ó, muito interessante, né. Sobre essa questão das pessoas trans serem circunscritas a determinados trabalhos periféricos, né? Legal. Bom, então, voltando um pouco para a questão do feminismo radical trans excludente, né? Bom, a Sade Fens, né? É interessante para o discurso delas, assim, sempre elas buscam caracterizar particularmente as mulheres trans travestis, minimizando, elas buscam sempre associar mulheres trans travestis a experiências que seriam compartilhadas com homens, ou elas sempre puxam para esse lado, assim, né, e isso não é ingênuo, né, você sempre ter esse viés de pensar as experiências de mulheres trans travestis como se fosse uma experiência típica de algo masculino, ou típico de indivíduos que seriam designados ao gênero masculino, como se isso fosse determinante de talvez um suposto local de privilégio, né? E quando elas fazem isso, elas justamente minimizam a situação de vulnerabilidade, né, que as pessoas transfemininas passam, né. Eu gosto dessa, eu não sei se eu comentei com vocês, né, essa noção de transfeminino, né, eu uso para abarcar tanto as identidades das mulheres trans, ou mulheres transexuais travestis, né, então são identidades femininas de pessoas trans, então, por isso transfemininas, né, tanto a identidade das travestis quanto de mulheres transexuais são identidades transfemininas, né? Isso elas têm em comum, né? Porque são identidades femininas e são identidades de pessoas que é uma identidade feminina que não é esperada para elas, porque justamente elas são pessoas que foram designadas com gênero masculino ao nascimento, né?
Então, se no discurso feminista radical, você sempre vai ter uma representação de frisar esse suposto local de privilégio masculino para mulheres trans, o que impacta diretamente numa certa invisibilização das vulnerabilidades sociais que as mulheres trans e travestis estão expostas, né? E às vezes, quando elas abordam as situações de vulnerabilidade das mulheres trans, é sempre para pensar numa noção, de certa forma, quase culpabilizante, né? Então, quer dizer assim, se a mulher trans, travesti, está sofrendo opressão, se elas estão sofrendo exclusão social, é como se elas, quase indiretamente ou diretamente, tivessem culpa por essa opressão, né? Porque nesses contextos de polêmicas com as radifens, uma das coisas que elas frisam muito as mulheres cis não escolheram serem mulheres, elas não escolheram sofrer opressão de gênero, né? E o que está implícito aí então quer dizer que as mulheres trans e travestis escolheram sofrer opressão de gênero, né? Isso, e por que tem esse implícito, essa ideia, né? Porque elas concebem a identidade trans como uma escolha, né? Então, quer dizer, se o que origina a opressão de gênero às pessoas trans é a identificação transfeminina, então, de certa forma, pelo suposto fato das mulheres trans e transexuais, travestis, escolherem externalizarem uma identidade feminina, elas são culpadas, a origem da opressão de gênero contra pessoas trans estaria originada na própria identificação pessoal, na própria expressão desse gênero não conforme, né? Então, essa é uma ideia tecida mesmo implicitamente, né? Então, isso quer dizer, esse raciocínio culpabilizante é tecido, mesmo que implicitamente, nas inúmeras situações de enfrentamento polêmico com transfeministas, né? Em que feministas radicais trans-excludentes sistematicamente afirmam que a opressão que mulheres cisgêneras, ou dita por elas fêmeas, né, estão expostas, não é uma questão de escolha subjetiva ou identificação pessoal, né? O que dá a entender, né, é que a opressão de gênero que travestis e mulheres trans estão expostas decorreria de uma escolha subjetiva ou identificação pessoal, né? Ou como se a opressão que as mulheres trans travestis estão expostas fosse algo puramente individual, né? Como se não tivesse uma estrutura trans-excludente, né? Então, justamente o discurso radifem, ele impede que a gente compreenda esse aspecto estruturante da transfobia, né? Porque dá essa ideia de que a violência transfóbica, ela é algo puramente individual, né? Sendo que não é, né? É algo que é estruturado previamente, né? Ao caso, né? Quer dizer, o fato de uma pessoa transicional ou não é indiferente ao fato de que a transfobia existe de forma previamente, né? De forma estruturante, né? E o que as radifens não conseguem compreender é justamente esse caráter estruturante, né? E que é bastante curioso, porque justamente no discurso radifem, elas têm sempre essa questão de pensar a mulher cisgênera, a mulher fêmea, como uma classe que sofre opressão, como uma casta feminina, como essas violências que são anteriores, que é uma estrutura, né? E elas negam a violência transfóbica, esse caráter estruturante, né? Elas consideram apenas a violência contra as mulheres cis como algo estruturante. E daí a violência pelo fato delas não compreenderem essa violência como algo estrutural, elas vão falar que, então, elas vão compreender, mesmo que implicitamente, mesmo que de forma quase inconsciente, a violência que mulheres trans e travestis sofrem como se fosse algo individual, como se fosse algo que decorre da escolha de uma mulher trans ou travesti de transicionar, né? Quer dizer, sendo que, na verdade, a origem dessa opressão não está na transição individual de uma mulher trans ou travesti, né? Acho que essa é uma questão muito importante, né, de ser pontuada. Bom, então também a noção de socialização de gênero também é bastante comum, né, nessas formas de construção dessa argumentação radifem, né? Essa noção, né, de socialização de gênero, que seria masculina ou feminina, né? Tem um pouco essa ideia de elas têm uma ideia de socialização de gênero como se fosse dois mundos à parte, né? Então, existiria uma socialização de gênero exclusivamente masculina e uma socialização de gênero exclusivamente feminina, né?
o que eu acho que é muito mais interessante pensar o caráter relacional de gênero, porque eu acho que essa noção de socialização da Sadifens é uma noção que é muito pouco relacional, né? No seguinte aspecto, né? O que define a masculinidade é, em si mesma, a negação da feminilidade. E o que define a feminilidade é a negação da masculinidade, né? Não existe polo, entra naquela questão que eu falei, assim, de compreender o caráter relacional de uma coisa e outra, né? Eu acho que quando tem essa noção de socialização de gênero, ela implicitamente, né, ou de forma meio inconsciente, ela concebe o gênero quase como se existisse uma socialização masculina em si mesmo e uma socialização feminina em si mesma, né? Quando, na verdade, para que para que meninos sejam socializados como homens, ou para que meninas sejam socializadas como meninas, e para que elas tenham essa expectativa para que elas sejam mulheres, e a gente cria indivíduos para serem homens e mulheres através da socialização, a gente tem que, para que isso aconteça, os meninos têm que saber o que são o gênero feminino, e as meninas sabem o que são o gênero masculino. Então, quer dizer, não existe uma socialização de gênero dividida nesse sentido, né? Para que os homens aprendam o que é ser um homem, ele tem que saber o que é ser uma mulher. E para que uma mulher aprenda o que é ser uma mulher, ela tem que saber o que é ser um homem, né? Então, a noção de socialização de gênero, ela é muito pouco relacional, né? A forma como o Radfem entende, né? Porque e não é ingênuo isso, né? Porque justamente ela quer buscar taxar as experiências de mulheres trans, travestis, como se fosse algo uma experiência que seria inequivocadamente masculina, né? Então, acho que por isso que elas usam dessa noção de gênero pouco relacional, né? Então, essa noção, ela é frequentemente usada como justificativa para desautorizar a autenticidade das identidades trans, principalmente das identidades transfemininas, né? Nesses discursos, né? Então, a ideia de que mulheres trans foram criadas para serem homens e por isso são verdadeiramente homens é enganosa, pois ela simplesmente ignora o impacto da não conformidade de gênero na socialização concreta das pessoas transfemininas, né? A experiência de crescer como uma pessoa transfeminina em uma sociedade cisnormativa é uma experiência específica por ela mesma, e não pode ser automaticamente equiparada com as experiências de homens cisgêneros, somente porque compartilharam da mesma assignação de sexo ao nascimento, né? Sim, a gente pode, inclusive, apontar experiências que seriam comuns a pessoas que são assignadas ao gênero masculino no nascimento, mas a gente não pode invisibilizar as experiências das pessoas que não conformam com essa expectativa de masculinidade. E essa não conformidade, ela vai ter um impacto no que se entende por socialização. A gente não pode achar que não tem um impacto, tem um impacto profundo, né? Os privilégios sociais que decorrem de uma socialização masculina necessariamente exigem a conformidade de gênero, né? Então, as pessoas transfemininas, elas precisam lidar com os estigmas transfóbicos desde o momento em que expressam uma inconformidade de gênero, né? Então, eu acho que é importante pontuar isso, né? Bom, então, agora eu queria falar um pouco sobre a parada do orgulho em Londres, né, em 2018, né? Agora saindo um pouco dessa questão do feminismo radical, e entrando um pouco das posições trans-excludente ou anti-trans no movimento LGBT, né, que justamente tem a questão, né, do movimento LGB, né. O Reino Unido, ele é bastante assim, conhecido por ter discursos trans-excludentes, né, no feminismo radical, né. E na parada do orgulho de 2018 dessa cidade, circulou esses cartazes, né, então, das mulheres lésbicas que queriam tirar a sigla L, quer dizer, antes da parada, elas começaram um movimento querendo para tirar o T, então, drop the T, né, então, tire o T, né, então elas queriam tirar o T, não, existia um movimento para tirar o T da sigla, né. Obviamente, esse é um movimento muito sectarista minoritário, né, a sigla,
a maioria, é sempre importante lembrar que a maioria das pessoas, o consenso do movimento LGBT é que, para não, para manter a sigla unida, né, são frações que desejam essa desarticulação, né, e elas, obviamente, não conseguiram tirar o T da sigla, né, então por isso que justamente elas criaram a tal da aliança LGB, né, mas, obviamente, uma fração muito pequena, né, dos discursos do movimento das minorias, né. Então, pelo fato delas, desse movimento não ter conseguido, com sucesso, tirar o T da sigla, né, ou o T da parada do orgulho, né, então, quer dizer, se o T não vai sair, então a gente vai querer tirar o L, né, então, se o T não sai, então a gente tira o L, né, então traz essa ideia de que como se o movimento trans fosse antagônico ao movimento das mulheres lésbicas, né? Então tem, por exemplo, transativismo apaga as lésbicas, né? Então, lésbicas, não queer, né? Apareceu esses cartazes, né? Na parada, né? E apareceu, dá para vocês enxergarem as letrinhas desses dois cartazes que foram distribuídos na parada de Londres de 2018, né? Então, para a gente dar uma olhada, né, de como que esse discurso compreende as identidades trans, né? Então, vou ler, né? O movimento trans, com a cumplicidade do queer, nas políticas LGBT, estão obrigando, de forma coercitiva, para que as mulheres façam sexo com homens, né? Nós condenamos firmemente essa forma de antilesbianismo, né? Como se isso fosse mostrado como progresso, sendo que não seria, né? Então, né, essa ideia, né, muito equívoca, né, quer dizer, o movimento das pessoas trans, ela luta para compreender a legitimidade do gênero das mulheres trans, né? Quer dizer, você reconhecer a legitimidade da identidade lésbica de mulheres trans que se relacionam com outras mulheres, inclusive da identidade de mulheres cis lésbicas que se relacionam com mulheres trans, né? Ou inclusive de duas mulheres trans, né? Você reconhecer a legitimidade da identidade lésbica dessas mulheres não significa que você está obrigando você, como lésbica, a se relacionar com as mulheres trans, né? Isso é uma ideia falaciosa, né? Um absurdo, né? Mas justamente elas querem caracterizar esse movimento trans como seria algo absurdo, né? Seria completamente absurdo você forçar uma mulher lésbica a se relacionar com um homem, né? Então, justamente elas caracterizam esse absurdo para poder lutar contra ele, né? Mas isso, né? Para essas alegações, né? Então, elas falam, né, nós estamos ao lado, né, dos direitos das lésbicas que escolhem os seus parceiros sexuais com base no sexo e não na identidade de gênero. Sim, olha, tudo bem, se a sua identidade, se a forma como a sua sexualidade, como você entende a própria sexualidade, baseia na noção de sexo, né, nem todas as pessoas. Então, acho que tá aí o pulo do gato, né? Sim, se para você você não quer se relacionar com mulheres trans, óbvio, mas nem por isso a identidade lésbica de outras mulheres trans ou de outras mulheres cis é invalidada pelo fato de você não ter a mesma experiência, né? De você não compreender a sexualidade da mesma forma, né? Elas falam, né? Nós condenamos qualquer pressão contra lésbicas, como estupro e ameaça de morte, ou chamar lésbicas de transfóbicas, se elas se recusarem a assim ditas mulheres trans como mulheres sequenes como um órgão feminino. Então, eu vou falar isso depois, assim, como tem, existe uma coisa bastante equívoca, né, entre a compreensão relacionada à forma como elas próprias entendem a própria sexualidade ou gênero e a forma como elas universalizam essa experiência, né, e de uma forma muito equívoca, né, porque o fato de... como eu disse, né, anteriormente, né, o fato de você legitimar a identidade de mulheres trans, lésbicas, né, isso não implica contra as mulheres, outras mulheres trans, né, mas olha como é que
já tem um discurso aí, né? Por que a gente consegue ver assim chamadas mulheres trans, entre aspas, né? Então, elas acham que tem que justamente negar a identidade de mulheres trans para afirmar a legitimidade da sexualidade delas, né? Então, sempre um jogo entre esse individual e esse coletivo, as suas próprias questões pessoais de uma coletividade, né? Ou você universalizar certas experiências como se elas fossem universais, né? Bia, Yala aqui de novo. Eu acho muito interessante, assim, como a gente, passar do tempo, as questões da identidade de gênero, ela foi se complexificando na história, e a gente está em voga falar cada vez mais de identidades trans. Eu percebo que quando a gente afirma nossas identidades, a gente também está mudando um imaginário sobre como se relacionar sexualmente, né? Porque se gays, lésbicas, cisgêneros, enquanto mais exercerem a sua sexualidade, parece que quando uma pessoa trans tem orgulho também sobre a sua sexualidade ou expressa a sua sexualidade, é como se desmoronasse essa certeza da identidade, sabe? Porque não é só a questão de questionar o gênero, mas também de questionar um binarismo sexual, né? Então, eu percebo isso, assim... Sim, e projeta a identidade trans como se fosse ameaçador à própria sexualidade da pessoa, né? Como se fosse algo... ela projeta isso como uma ameaça interna a ela tem mesma. Né? Essa questão que eu vejo, se elas falam que... de tirar, no caso britânico, de tirar a sigla L ou a T, para não se unirem, porque é absurda a ideia de fazer uma mulher lésbica se relacionar com um homem, então ela está essencializando que ser homem é pau. Então tem essa questão também de estigmatizar, né? Tipo, sim, elas querem negar a possibilidade desse reconhecimento da autenticidade trans, assim, essa é a questão, né, para elas, né? Não é apenas, assim, lutar para que agidas a se relacionarem com mulheres trans, né? Isso é o que elas vendem, né? Mas, no fundo, o que elas estão fazendo é negar a autenticidade da identidade trans, elas estão querendo reafirmar a questão da biologia, a questão por trás é essa, né? Sim. E também essa questão, né, também da sexualidade, elas colocam como se existisse um movimento para transicionar as jovens lésbicas para serem homens trans, né, como se o fato de se a gente lutasse para que as pessoas trans tenham acesso a expressarem nós nos opomos à transição de comportamento que não se conforma às imagens, assim, essa ideia de que alguém está transicionando as pessoas, né? Os próprios homens trans que transicionam, como se tivesse alguém, é uma forma de formular essa questão de uma forma, assim, quase conspirania e a agência das pessoas trans, como se a gente fosse pessoas alienadas e a cabeça que a gente é trans, mas na verdade a gente não é trans, né? Nós somos pessoas iludidas. Então elas têm essa concepção paranoica e conspiratória. Existisse um movimento conspiratório mundial para convencer tipos de gênero. Né? Então, ter um cabelo curto ou não gostar. Sim, concordo. Né? Mas das identidades trans não significa que a gente está dos estereótipos de gênero, né? É aquela coisa que eu sempre bato na tecla, né? Então, e por isso que eles acusam, né? O movimento trans é um movimento conservador que reforça estereótipos de sexo sexistas, né? O que é uma falácia, né?
E eles também falam, né? Nós nos opomos às mudanças propostas no GRA, que é existe Gender Recognition Act, né? Que é a lei de reconhecimento de gênero do Reino Unido, né? Que tem um movimento transexcludente no Reino Unido, eles teve um impacto profundo, né? Nessas propostas que querem mudar essa lei, porque existe uma lei no Reino Unido de 2004 que reconhece a possibilidade para as pessoas mudarem os seus documentos, mas você precisa usar o laudo, né? Então, quer dizer, aqui no Brasil a gente conseguiu em 2018 esse direito, né? E até hoje no Reino Unido eles não conseguiram. E muito se dá em função dessa pressão das Sadfens, da mídia, é uma mídia que incorporou muito essas perspectivas e por isso não conseguiu avançar a reforma nessa lei para permitir a autoidentificação das pessoas trans, né? Justamente por esses medos absurdos, né? Então, agora os homens vão retificar os documentos para serem mulheres, para abusar de mulheres cis nos banheiros, né? Se isso fosse verdade, a gente veria isso acontecendo na Argentina desde 2012, né? Mas a gente não viu nenhum único caso de qualquer pessoa que tenha modificado seus documentos para abusar de mulheres, né? E isso essa ideia absurda de que os direitos trans ameaçam as mulheres, essa representação dessa ameaça que impediu o avanço dos direitos trans no Reino Unido para a autoidentificação, né? E é algo bastante forte, né? Pensar que aqui no Brasil, nesse aspecto, a gente está mais avançado que o Reino Unido, né? Mas, Bia, eu vejo que ainda, quando nós, pessoas trans, vai recorrer ao SUS para fazer hormonização, essas coisas, para alteração do corpo, né, das cirurgias, ainda se ele exige laudo. Sim, isso é outra coisa, né? Uma coisa é o acesso à retificação dos documentos, né? Mas ainda a medicina ainda exige, né? Ainda exige esse acompanhamento médico, né? Na saúde é outra questão, né? Então, no SUS ainda existe, né, um acompanhamento. A gente tem que ver, né? Se os médicos eles estão conseguindo se atualizar, se eles estão conseguindo ter uma visão mais ampla do gênero, né? Para além dessa ideia, ou da pessoa trans que tem que ter um sofrimento absurdo para ser reconhecida como trans, ou da pessoa trans que tem que cumprir com todos os estereótipos de masculinidade ou feminilidade para ser reconhecido como trans de verdade, né? Eu acho que a gente tem que ver, né? Se os médicos eles estão conseguindo no próprio SUS ter uma visão mais diversa das identidades trans, né? Eu espero que sim, né? Mas é uma luta, assim, os médicos, eles tem uma tendência conservadora, né, na medicina, né? E tem, não apenas conservadora, mas uma tendência, assim, de não compreender essas subjetividades trans na medicina, né, de sempre, mas eu acho que com o tempo, eu consigo ver que existem avanços, né, querendo ou não, né, na própria medicina, né, mesmo que avanços lentos, né, ou avanços em alguns lugares, né, em outros lugares ainda tem algum resquício de uma tendência mais patologizante, né, a gente tem que sempre ver que não existe, eu ainda vou falar, né, no último eixo do nosso curso, nessa questão da despatologização, né, não existe apenas uma perspectiva na saúde que seria completamente patologizante e uma perspectiva que seria completamente despatologizante, né? Eu acho mais interessante compreender isso como tendências, né? Que existem posicionamentos mais ou menos patologizantes ou mais ou menos despatologizantes, não tem uma única posição definitivamente despatologizante, uma única posição definitivamente patologizante, né? Tem todo um contínuo aí, né, entre essas posições, né? É o que elas falam, né? Vamos tirar o L, né? Get the out, né? Então, o Get the L Out é um grupo de lésbicas e feministas, indivíduos e feministas, né, e organizações que se opõem ao aumento do movimento anti-lésbica e misógino, né, e o apagamento das lésbicas.
nós acreditamos que os direitos das lésbicas estão sob ataque pelo movimento trans, né? E nós encorajamos as lésbicas em todos os lugares a deixar o LGBT e formar o seu próprio movimento independente, assim como ter uma ação vocal e tomar ações contra o gender, as reformas propostas, né, da lei de identidade de gênero, né? Delas falam, as políticas trans, né, que tem um suporte, que, segundo elas, tem um suporte acrítico do movimento LGBT, fazem o seguinte: eles promovem a transição social de lésbica, essa ideia paranoica de que tem alguém encorajando a transição das pessoas, não sei como, não sei por onde, não sei, né? O mecanismo disso é bastante obscuro, né? Quem está transicionando as pessoas? Como? Onde? Como? Por que meios, né? Supostamente, então, existe esse encorajamento das lésbicas a serem homens trans, né? Não sei como, né? Esse encorajamento, né? Elas encorajam as lésbicas a se identificarem como homens héteros, né? Então, por isso, favorecendo a heterossexualidade contra a lesbiandade, né? Isso não é nada mais do que terapia de conversão de sexualidade, né? Tem essa ideia, né, de que, então, existe esse movimento conspiratório que transiciona mulheres lésbicas, não se sabe como, não sabe onde, por quê e como, e pelo fato das mulheres translésbicas transicionarem para serem homens, elas se tornam homens heterossexuais, então por isso seria uma terapia de conversão. Também, esse segundo, né, promove a transição médica das lésbicas e as empurram para drogas perigosas e prejudiciais, né, que são desnecessárias, né, práticas médicas desnecessárias que mutilam, né, os corpos saudáveis e perfeitos das pessoas, né. Então, os procedimentos de alteração corporal são vistos, né, por esse movimento como uma forma de mutilação dos corpos saudáveis, e você vai ter um corpo trans, esse corpo mutilado, e um corpo não saudável, né. Então, essas são formas misóginas de abuso médico contra as lésbicas e todas as mulheres. Promove o direito dos homens heterossexuais que se identificam como mulheres translésbicas, para elas, são nada além do que homens heterossexuais que se identificam como mulheres. Então, você promove o direito desses homens contra o direito das mulheres lésbicas em escolherem os seus parceiros sexuais, né? Esse novo movimento queer LGBT, essas novas políticas LGBT queer, coercivamente constrange, né, obrigam as lésbicas a aceitarem o pênis como um órgão feminino, promover o intercurso heterossexual entre um homem e uma mulher, como uma forma de sexo lésbico. Olha o absurdo, né, assim, você generalizar ver a existência de pessoas trans como uma ameaça, né, a lesbiandade, né. E perceba como o discurso é formulado, né, para produzir essa ameaça, né, a transgeneridade como esse mal absoluto, né. Então, isso é simplesmente a nova face da cultura de estupro e da heterossexualidade compulsória. Fundada em falácias, em medos, nessa representação absurda do movimento trans como algo extremamente poderoso que obriga, de alguma forma, as pessoas a mudarem a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero, né? Então, tem essa ideia, assim, né, de os direitos trans, de alguma forma, representam essa alienação das pessoas, né? Tem essa representação, né? Muito, muito forte, assim, né? Na verdade, é muito absurda, né? Bom, no ano seguinte, de 2019, né,
teve uma reação contra essa transfobia, né? Então, vale muito a pena mostrar, né? Então, eles criaram, né, essa hashtag, essa bandeira, né? O L com o T, né? Isso não é um debate, né? Então teve a resposta, é importante sempre lembrar, né? Então, existe essa transfobia no movimento LGBT, mas existe também eu diria que a posição majoritária das pessoas que compõem a sigla LGBT de que isso é uma falácia, né? De que os direitos trans não são antagônicos com os direitos das pessoas lésbicas, gays e bissexuais, né? Então, o L com o T, né? O B com o T, né? E também, em 2019, elas continuaram a gente conseguiu ver de novo os panfletos que elas distribuíam, né? Vale lembrar que esse panfleto aqui, né, essa mensagem elas distribuíam com panfletos, né, na parada, né? Isso também foi distribuído em 2019, né? Com o mesmo discurso, né? Então, eu queria trazer, né, Kate Harris, né, uma das fundadoras do LGB Alliance. Um detalhe, né, esse LGB Alliance, eu já ouvi falar que ele, na verdade, ele é fundado por pessoas que não são LGB, né, então, são pessoas cis-hétero que fundaram essa aliança LGB, né, o que é bastante, a maioria das pessoas não são LGB e se dizem em nome de pessoas LGBT contra pessoas trans, né? Bastante curioso isso, né? Assim. Então, a Kate Harris, uma das fundadoras desse grupo, né? Ela fez a seguinte declaração, uma matéria para o The Telegraph. Nós estamos ambas convencidas de que, se estivéssemos crescendo agora, né? Se elas fossem crianças e jovens hoje em dia, teríamos feito a transição, né? Se eu estivesse na escola hoje, eu teria sido chamada privadamente e sido ajudada a aceitar o fato de que eu não estava em conformidade de gênero. E o quão especial eu me sentiria. Que criança recusaria atenção adicional? A lesbiandade vai se extinguir? Sim. É profundamente chato. Na escola, na universidade, é tão incomum. É o fundo da pilha. Tornar-se trans agora é considerada a opção corajosa, né? Então tem essa ideia de que a identidade lésbica vai se extinguir, porque supostamente todas as lésbicas estão se identificando como homens trans agora, né? Então, por isso as lésbicas vão deixar de existir, né? Que a gente está enfrentando uma extinção lésbica, que na verdade é uma extinção lésbica que só existe na cabeça dessas pessoas, né? Porque não existe nenhuma evidência de que o número de mulheres lésbicas esteja diminuindo, ao contrário. O número de mulheres que se identificam como lésbicas aumentou nos últimos anos, né? Mas, de alguma forma, pelo fato de as pessoas conseguirem, mais pessoas estão conseguindo transicionar hoje em dia, de alguma forma dá a percepção nessas pessoas de que a lesbiandade agora ela vai ser extinguida, porque se eu fosse criança hoje em dia, eu teria me identificado como um homem trans, né? Ela parte dessa hipótese, né, se ela fosse um jovem hoje em dia, ela teria transicionado, né? Mas, de fato, ela não transicionou, né? Isso é apenas uma hipótese, né? Que, na verdade, não se confirmou, né? Bia, eu lembro que você tinha postado o comentário do Glenn Greenwald falando sim. sobre esse pânico de que a comunidade lésbica está diminuindo porque os homens trans estão se expressando, estão se afirmando e quão isso é perigoso. Sim. Eu escrevi um texto sobre isso no Transfeminismo, justamente sobre isso, né? O Glenn Greenwald assumindo, né, como se essa hipótese pudesse ser verdadeira de alguma forma, né? Sendo que não é, né? Vou colocar aqui nos comentários, né? Bom, a J.K. Rowling, né, a autora do Harry Potter, ela fez um texto falando. A J.K. Rowling, ela é uma típica, né, uma típica feminista radical, assim, uma apoiadora dessas visões trans
excludentes ou, assim, transcéticas, assim, críticas de gênero, entre aspas, assim, ela é uma típica radfem, assim, nessas ideias em relação às pessoas trans, né? E ela tá, como, pelo fato dela ser muito influente, muito famosa, né? Ela, ela trouxe bastante visibilidade, né, para esses discursos, né? E ela também tem essa mesma ideia, né, de que se ela fosse uma jovem hoje em dia, ela de alguma forma, ela se identificaria como homem trans hoje em dia, né? O que eu acho que essas pessoas cis que fazem essa hipótese, né, elas projetam, né, a identidade trans como algo perigoso para elas mesmas, né? Mas fica na pura cogitação, né? Na pura, e elas colocam essa ideia de que elas seriam supostamente transicionadas porque supostamente se sentiriam pressionadas a expressar uma identidade trans, mas é sempre nessa coisa muito especulativa, sempre no e se eu fosse, né? Quer dizer, se ela realmente fosse uma pessoa trans, será que ela não transicionaria hoje em dia, né? Se hoje, então, existir esse movimento conspiratório de transformar todas as pessoas em trans, por que elas não viraram, então, né, homens trans, né? Por que, né, precisa ser só um jovem indefeso, né? Se o movimento trans é tão perigoso, tão pernicioso assim, né? E se elas são tão vulneráveis, né? Acho que elas já deveriam ter sido transformadas, né, em homens trans, né? Mas não foram, né? Continuam não sendo transformadas magicamente em homens trans, né? Então, eu traço uma pergunta, assim, né? Fazendo uma análise, né? Essa é uma análise que eu fiz tem um texto que tá para sair, que eu participei de um encontro, né, sobre análise do discurso, né? Chama CEDISC, né? E eu fiz um texto, né? Tá para ser publicado nos anais, né, completos, né? Afirmação de gênero como conversão de sexualidade, né? Daí eu discuto, né, essas ideias que concebem a possibilidade das pessoas transicionarem, né, as perspectivas de afirmação de gênero, elas são vistas como se fosse uma forma de cura gay, né, essa ideia, né, as jovens lésbicas estão sendo pressionadas a serem homens heterossexuais, então a afirmação de gênero seria uma forma de cura gay, né, então eu falo um pouco sobre isso, sobre essas ideias, né, daí eu faço uma pergunta, uma hipótese, né, uma pergunta, né? Como explicar os efeitos e sentidos dos discursos trans excludentes que decorrem da representação da mera presença de pessoas trans como uma ameaça, né? As mulheres trans, elas são vistas como uma ameaça externa, né? Então, elas são vistas como homens que vão se infiltrar nos espaços que deveriam ser femininos, né? Mas os homens trans, particularmente, eles são uma ameaça interna, né? E uma ameaça interna em dois sentidos, né? Tanto porque, no sentido de que os homens trans, eles seriam lésbicas que se tornariam homens trans e por isso assim, trairiam o movimento lésbico, digamos assim, mas uma ameaça interna no sentido dessa questão de serem, as identidades transmasculinas são projetadas como uma perda da própria identidade, né, como se discursiviza isso, né, como se a identidade, essa coisa, né, da mulher lésbica que vê a identidade transmasculina como um perigo para ela mesma, né, essa ameaça que é interna a ela mesma, né. Bom, eu pego como hipótese para explicar esse funcionamento, né, no que o Peixe ele fala sobre o mito continuista empírico subjetivista, né, é o que o Peixe pensa, né, e esse mito, ele se baseia para explicar os efeitos como que os efeitos de universalização na linguagem eles são produzidos, né, então o Peixe ele designa esse mito, né, para pensar assim, que um efeito de universalidade, ele começa a partir das experiências concretas dos indivíduos, né? Então eu falo assim, eu observo, eu estou aqui, um espaço temporal, em algum lugar, né? E eu observo, né? Se eu observo esse caderno vermelho, eu pressuponho que o tu, a quem eu me dirijo, também vai observar esse caderno. E eu também passo para uma outra etapa. Então, se eu vejo, se você vê esse livro, então ele vê também. E se eu, tu e você
se ele vê esse livro, então esse livro é vermelho, né? Então, perceba que tem uma passagem do que é empírico para que algo que vai se tornando cada vez mais abstrato, né? E supostamente universal, né? Mas, na verdade, esse universal, ele é baseado nessa experiência, individual, né? Subjetiva, né? Então, para o autor, esse mito se apoia sobre o processo de identificação, né? Então, se eu estivesse onde você, ele se encontra, eu pensaria o que você, ele e X pensa, né? Então, tem um pouco essa noção de reversibilidade, né? Então, se eu estou vendo esse livro vermelho, se você estivesse na minha posição, você também veria esse livro vermelho. E se qualquer pessoa estivesse nessa posição, ela necessariamente veria esse livro vermelho, né, digamos assim. Né? O funcionamento do mito produz efeitos de universalização por meio do apagamento sucessivo das situações concretas precedentes. Né? Então, funciona assim, né? Se eu tivesse transicionado, eu teria me arrependido. Se eu transicionar, me arrependerei, Se qualquer pessoa transicionar, irá se arrepender. Se alguém transicionou, ainda irá se arrepender, né? Então, se eu vejo a transição, a identidade trans como um perigo, a identidade trans é um perigo para qualquer pessoa, né? Então, quer dizer, ela está universalizando a experiência dela enquanto uma pessoa cis para todas as pessoas, incluindo para as pessoas trans. Então, ela concebe, se ela acha que para ela a identidade trans é uma alienação, então para a pessoa trans ela é uma pessoa alienada, porque ela efetivamente se identifica como trans, né? Então tem essa reversibilidade dessa posição, ela projeta esse local desse outro, né? A partir da sua própria experiência, né? Então, se eu acho que a experiência da identidade trans é uma ameaça, é uma alienação, então eu projeto que uma pessoa trans se alienou, né? Digamos assim. Então, eu teria transicionado caso eu tivesse rejeitado a minha sexualidade não heterossexual. Eu me arrependeria da transição porque eu teria rejeitado a minha sexualidade não heterossexual. Então, passou do que de uma experiência individual, de uma percepção individual, e, inclusive, nem é uma percepção que efetivamente se concretizou, é uma percepção de uma possibilidade, tá no campo da hipótese, né? Quer dizer, não é nem o que ela de fato presenciou, né? Ela não transicionou, mas ela pensa que a transição é prejudicial para ela, e ela expande isso para todas as pessoas, né? Então, para todas as pessoas transicionam em função da rejeição da própria sexualidade não heterossexual, né? E todas as pessoas que transicionam vão se arrepender, pois elas tiveram que rejeitar a própria sexualidade não heterossexual, né? Para mostrar o quanto que é equívoco, né, essa generalização, dessa projeção, dessa experiência hipotética, né. Perceba como as pessoas cis, elas estão projetando uma experiência cis que nem é efetiva, é uma projeção de uma experiência hipotética, né, é uma projeção da projeção, digamos assim, né. Olha como é que é abstrato, na verdade, né. E para mostrar como que esse é equívoco, né, porque para as pessoas trans, não essa projeção dessa experiência hipotética, ela não é verdadeira, né? As pessoas trans não são trans porque elas são alienadas, porque elas se arrependeram, porque elas rejeitaram a própria sexualidade, né? Isso, inclusive, invisibilizar as próprias pessoas trans que são, obviamente, lésbicas, homossexuais, né? Bom, aqui eu termino, então, esse eixo, digamos assim, né, dessas questões, né, do movimento LGB, né, e do feminismo radical, né, se alguém tiver alguma observação em relação a isso, assim. E acho que dá para a gente entrar um pouquinho, então, assim, no nosso próximo eixo, né, que é em relação à patologização das identidades trans, né, e o campo do cuidado com a saúde das pessoas trans, né. Deixa eu só ver se eu tinha alguma coisa, só conferir, se tinha alguma observação para fazer. Acho que não. Acho que não. Tá. Bom, então, o que é a
patologização das identidades trans, né? Ou despatologização, né? Às vezes eu uso, inclusive, parênteses, né, para falar despatologização, né? Porque é uma problemática de patologizar ou despatologizar, o que que é isso, né? Então, a gente entra nessa discussão, assim, a partir de um certo dilema, né? Porque o acesso ao cuidado, as pessoas trans específicos, né? Particularmente o acesso aos procedimentos de alteração corporal, né? Eles foram conseguidos, né, a partir dessa institucionalização da patologização, né? Então, você criou um diagnóstico formal de transexualidade para que as pessoas trans pudessem acessar esses cuidados, né? Então, eu gosto de entender a patologização por meio da noção de diagnóstico, né? Então, quanto mais patologizante é uma tendência no cuidado com a saúde, mais o diagnóstico ele é rígido, mais o diagnóstico é excludente, né? Então, se por um lado o diagnóstico ele conseguiu dar acesso às pessoas trans a esses cuidados, por outro lado, o diagnóstico ele restringe o pleno acesso à saúde, né? Pois nem todas as pessoas trans que efetivamente se beneficiariam do acesso aos cuidados médicos para a transição de gênero se enquadram nesse diagnóstico, como as travestis e pessoas não binárias, né? O que eu comentei, né, anteriormente, né? Então, por exemplo, se a gente tem um diagnóstico rígido e excludente, né, de pensar como se o sofrimento que as pessoas trans têm por a disforia de gênero, né? Então, se você coloca o diagnóstico de transexualidade, um critério de disforia de gênero extremamente intensa, e se supostamente essa pessoa trans não tem uma disforia, um sofrimento intenso em relação ao próprio corpo, supostamente, ela não vai conseguir cumprir esse critério diagnóstico e ela vai ser excluída do acesso ao cuidado de saúde, né? E pelo próprio fato de ser excluída, isso vai gerar sofrimento nela, né? Então, olha que, né, essa coisa é muito doida, muito irônica, né, muito perversa, na verdade, né? Quer dizer, supostamente você é excluída do diagnóstico porque você não sofre suficientemente para ser considerado como trans de verdade, mas pelo fato de você ser excluído do diagnóstico, você vai sofrer disforia. Você vai sofrer subjetivamente pelo fato de ser excluído, mas esse sofrimento não vai ser reconhecido, né? Socialmente, você não vai ser acolhido, né? E o que isso vai levar, né? Isso vai levar com que as pessoas que não são enquadradas nesse diagnóstico busquem por situações de mercado clandestino ou de mercado privado ou alterações corporais não medicamente assistidas, né? Ou que elas busquem automedicação, né? O que é potencialmente perigoso, né? Segundo, vale lembrar que, né, no SUS, né, existe o tal do processo transexualizador no SUS, né? Ele foi importante, né? Mas ele teve um pouco esse viés de excluir as travestis, né? Principalmente nos primeiros anos, né? Hoje em dia a gente teve com a criação dos ambulatórios, né, de saúde integral para as travestis, né? Então a gente vê um movimento de inclusão das travestis em alguns espaços, né? E é importante a gente visibilizar esses espaços, né? Mas a gente sabe que existem outros lugares, né? Que talvez tenham ainda mais médicos com essa visão mais antiga, né? Que tenham dificuldade em incluir essas identidades trans, né, no acesso a esse diagnóstico, né. Segundo Schwendt, né, pesquisadores e ativistas têm observado a inter-relação entre a conceitualização da transição de gênero como uma doença mental diagnosticável e as situações de discriminação que pessoas trans estão expostas em diferentes partes do mundo, né. O Inter et al. Afirmam que a compreensão da identidade de gênero de pessoas trans como uma doença mental é capaz de funcionar como uma forma de tentar racionalizar e mesmo justificar os preconceitos prévios em relação às identidades trans. Nisso eu queria abrir um parênteses, né? Eu queria mostrar uma citação, né, que eu traduzi, que está, vou parar um pouquinho de apresentar. Eu vou mostrar aqui no outro guia aqui. Eu fiz esse texto no meu Medium, né?
Você tá passando, né, essa novo slide aqui. Ah, sim. Que ele fala, que eu traduzi, que eu acho que ele faz uma discussão bastante interessante, né, entre... Existe uma correlação, né, entre a crença que as identidades trans são uma patologia e atitudes negativas em relação às pessoas trans, né. E como que a gente interpreta essa correlação, né, entre uma coisa e outra, né. Quer dizer, né, a crença de que as identidades trans são uma patologia, por um lado, como eu disse, né, não necessariamente a gente tem que pensar que seria uma coisa estigmatizante, né, mas ela se torna um estigma na nossa sociedade, né, o fato das pessoas trans serem estigmatizadas e o fato de você considerar as identidades trans como uma doença mental, de certa forma, agrava o estigma social, né? E se você agrava o estigma social, você contribui para que as pessoas justamente enfrentem situações de discriminação social e o que se cria um ciclo vicioso, né? Justamente cria um ciclo vicioso em que as pessoas trans vão sofrer discriminação social, e as situações de discriminação social vão afetar negativamente a saúde física e mental das pessoas trans, o que justifica a ideia de que a identidade trans é uma doença mental, porque se as pessoas trans têm níveis mais altos de problemas na saúde mental, isso suscita a ideia de que as identidades trans são uma patologia, né? Então, aqui eu trago eu acho que essa interpretação entre essas duas coisas que os autores fazem, é bem interessante, né? Então, eles falam, né? Como sempre, ao interpretar dados correlacionais, quer dizer, eles observaram, né, que existe uma correlação entre as pessoas que acreditam que as identidades trans são uma doença e a crença de que as pessoas trans que elas mereçam sofrer violências, ou que as identidades trans são algo negativo, né? Então, essas crenças estão correlacionadas. Então, as pessoas que não acham que as identidades trans sejam doenças, elas são mais predispostas a terem uma visão mais positiva em relação às identidades trans, né? Então, ao interpretar dados correlacionais, tem sempre aquela questão, né? Correlação não implica causalidade, né? Esse é um princípio básico, né, na ciência, né? É necessário cautela, né? As correlações nem sempre revelam relações causais simples. Por um lado, a crença de que a variação de identidade de gênero é uma doença mental pode promover diretamente o preconceito contra as pessoas trans. Por outro lado, os participantes já preconceituosos contra as variantes de identidade de gênero podem basear-se na crença de que essa variação é uma doença mental, a fim de racionalizar o seu preconceito. Uma terceira possibilidade é que o vínculo seja totalmente espúrio, uma ligação artificial em que ambos fenômenos têm uma terceira variável, sem que as duas tenham qualquer relação causal mútua, em definitivo, né? Mas o que é improvável, né? É improvável a gente não pensar que não existe uma relação, algum tipo de relação causal, né? Entre a crença de que as identidades trans são patológicas e a crença de que as pessoas trans são erradas ou mereçam sofrer violências, né? Então, deixando de lado essa terceira possibilidade, acreditamos que nossas descobertas levantam implicações importantes para a patologização psiquiátrica da variação da identidade de gênero. Se a patologização psiquiátrica da variação de identidade de gênero promove o preconceito transfóbico ou o mantém, fornecendo uma maneira para os que já são preconceituosos racionalizarem esse preconceito, a consequência é que a patologização da variação da identidade de gênero pode facilitar a exclusão social e econômica. Por sua vez, a exclusão pode, ironicamente, prejudicar o bem-estar físico e mental das pessoas patologizadas e contribuir para patologias muito mais substanciais, como isolamento social, ansiedade social, depressão, impotência, desesperança, comportamentos de risco e autolesão, né?
Então, supostamente, né, a patologização das identidades trans, a gente poderia pensar que a gente cria um critério diagnóstico para ajudar na saúde, para desenvolver a saúde das pessoas trans, né? Mas essa ideia, a patologização, ela pode ter essa ideia de justamente prejudicar ou de não ajudar o avanço, né, nos cuidados com a saúde, né? Deixa eu voltar aqui, então, ó. Bom, então, a forma como os critérios diagnósticos significam a transexualidade impacta na maior facilidade ou dificuldade do acesso à saúde da população trans, né? Os critérios diagnósticos podem ser mais rígidos, né? E por isso excludentes, ou menos rígidos, que seriam, talvez a gente poderia pensar em critérios que são mais descritivos do que prescritivos, né? Modelos patologizantes tendem a aderir, como eu já falei, né, a critérios mais rígidos, né? Quanto mais patologizante, mais rígidos os critérios. E modelos com tendências mais despatologizantes, no limite, não se baseiam no diagnóstico para acesso aos cuidados médicos, né? Tais como os modelos de consentimento informado, né? Então, existem em vários lugares do mundo, né, clínicas que contém esse modelo de consentimento informado. Então, o acesso por exemplo, a terapia hormonal, ela não se dá pela essa figura da capacidade de alguém de cumprir com esse diagnóstico de transexualidade, mas ele se dá qual é o critério para que a pessoa consiga acessar esses cuidados? É o consentimento informado, né? Então, não é tão a questão do diagnóstico, mas é a questão de se as pessoas trans conseguem manifestar consentimento informado, então elas conseguem consentir para acessar esses cuidados, né? Inclusive, para pensar acessos a gente sabe que em modelos mais patologizantes, existe uma certa exigência para que as pessoas façam psicoterapias, e às vezes até psicoterapias longas, né, não que psicoterapias sejam ruins, ou não que elas não sejam necessárias, né, mas pensar a obrigatoriedade das terapias para o acesso a esses cuidados é complicado, né, por vários motivos, né, porque se você já entra por essa coisa da terapia obrigatória, talvez a colaboração e a relação entre o usuário e o psicólogo, o profissional de saúde, ela já vai estar um pouco prejudicada, né, porque a pessoa trans, ela pode, se a pessoa trans quisesse participar de uma psicoterapia, tudo bem, legal, mas e se eventualmente ela não quisesse lá, e ela fosse obrigada a participar de uma psicoterapia apenas para conseguir o acesso a esses cuidados, né? Então, já entra a obrigatoriedade, ela já coloca um certo obstáculo, né, na relação entre o usuário e o profissional de saúde, né? E eu acho interessante justamente o modelo de consentimento informado, porque a gente sabe que a maioria das pessoas trans, de fato, são poucas condições em que as pessoas trans não vão conseguir manifestar consentimento. Então, são condições, sabe que existem condições de agravo ao cuidado à saúde mental que podem suscitar na ideia do profissional de saúde de que aquela pessoa não consiga manifestar o consentimento informado. Então, e essas condições, elas não são tão prevalentes na população em geral, né? Então, sofrimento psíquicos, assim, ou condições psiquiátricas, como esquizofrenia, como casos agudos, né, de sofrimento mental, né, em relação a alguns quadros de algum tipo de transtorno mental, pode impactar na capacidade de alguém em manifestar consentimento informado, né. Mas é interessante pensar que justamente quando, se a gente concebe esse modelo de consentimento informado, justamente a gente consegue realocar os recursos para aquelas pessoas que mais precisam justamente desses cuidados com psicólogos ou com psiquiatras, né? Porque se a gente concebe uma obrigatoriedade para que todas as pessoas trans tenham que passar por essas mesmas obrigatoriedades na psicoterapia,
A gente sabe que um sistema de saúde de qualquer lugar do mundo, existem recursos finitos, né? Então, a gente justamente consegue, talvez, realocar esses recursos de profissionais, justamente nos casos em que eles podem ser mais necessários, né? Nos casos em que os profissionais de saúde possam querer uma segunda, uma terceira opinião, ou de fazer uma observação mais atenciosa para aquela pessoa, né? Então, justamente alocar recursos desses profissionais nos casos em que realmente eles podem ser mais necessários, que são esses casos mais específicos, né? Porque se a gente coloca a necessidade para que todas as pessoas trans tenham que passar por psicólogos, né? Então, a gente dilui nos casos que necessariamente precisam de um cuidado mais especializado, né? Que justamente são os casos em que os profissionais acham que aquela pessoa não tem a possibilidade de manifestar consentimento informado, né? Mas é interessante pensar que a maioria das pessoas, de fato, conseguem manifestar consentimento informado. Então, vão ser casos relativamente mais excepcionais que vão exigir esse cuidado, né? Mais específico, né? E eu acho que, inclusive, é interessante pensar nesse aspecto, né? Então, em suma, né, os modelos patologizantes, eles implicam uma menor autonomia para o usuário de saúde e um maior poder de decisão do profissional de saúde, né, porque justamente por ter o modelo patologizante, por ter critérios rígidos, eles são critérios excludentes, né. Quanto mais excludentes são, menos autonomia, quer dizer, de um universo de pessoas trans que buscam atendimento, se os critérios diagnósticos são mais estritos, mais desatualizados, mais absurdos, né, o menor número de pessoas vai conseguir acessar os cuidados específicos, né. Então, maior é o poder de decisão do profissional de saúde de barrar o acesso e o menor poder de autonomia para o usuário de saúde, né. E no modelo patologizante, né, de certa forma, eles concebem sempre o perigo, eles sempre pensam destinado o médico nesse poder de barrar, né, então, e por que eles querem barrar o acesso a esse procedimento? Eles pensam que, basicamente, que para prevenir que as pessoas venham a não se arrepender dos procedimentos que elas venham a fazer, né. Mas o que acaba sendo pouco visibilizado é justamente que o fato de você barrar o acesso aos cuidados também podem ter efeitos deletérios no cuidado com a saúde das pessoas trans, né? Como eu falei lá anteriormente, né? Das pessoas travestis, as travestis que eram expulsas, que elas não eram reconhecidas, né? Então, elas de fato iriam se beneficiar desses cuidados assistidos, mas elas deixam de ser atendidas e elas são obrigadas a terem que fazer automedicação ou buscar um mercado clandestino, né? Então, parece que é espontâneo, assim, desse pensamento médico de que você tem que impedir o arrependimento, mas eles esquecem de pensar que a falta de acesso a esses cuidados também podem, a falta de os critérios diagnósticos que são muito rígidos e excluem as pessoas que efetivamente se beneficiariam também causa prejuízos, né? E isso acaba sendo não tão visibilizado, digamos assim, né? Bom, então, o exercício do poder psiquiátrico, psicológico, reside na capacidade de incluir ou excluir vivências do rótulo da transexualidade, né? O que implica, em outras palavras, na ação de diagnosticar alguém, né? Modelos médicos com maiores tendências patologizantes projetam mais frequentemente a expectativa do cumprimento do diagnóstico a partir das características que são consideradas mais prototipicamente femininas ou masculinas, né? Então, como eu disse, né, os critérios diagnósticos rígidos correm o risco de deixar de fora os indivíduos que efetivamente se beneficiariam dos cuidados médicos, mas não se enquadram, né, formalmente no diagnóstico, né? E tem, inclusive, esse termo, né, gatekeeper, né, que é bastante usado, né, em língua inglesa, né, gatekeeper é o porteiro, né, então é uma metáfora, né, de pensar o profissional de saúde ou médico como um porteiro, né, aquele que abre ou fecha
aporta o acesso às pessoas trans a esse diagnóstico, né? Então, existe, de fato, uma vasta literatura que mostra que esse modelo gatekeeper, ele tem esse efeito deletério, né? Porque muitas pessoas, nesses critérios rígidos, de fato, muitas pessoas são excluídas, né? E o que isso impacta, né? Ela impacta negativamente na relação entre os usuários e profissionais de saúde, né? Pois, quando se estabelece esses diagnósticos rígidos e excludentes, os usuários transgêneros se veem na posição de terem de manipular as suas narrativas identitárias para melhor se encaixarem no diagnóstico e acessar os cuidados que desejam, né? O que suscita, por outro lado, a percepção estigmatizante pelos profissionais de saúde de que pessoas transgêneras sejam intrinsecamente enganosas. Quer dizer, as pessoas trans, elas não são bobas, né? Se existem a institucionalização desses critérios diagnósticos rígidos, as pessoas trans, elas vão manipular o quanto for possível a própria narrativa identitária dela para que ela se encaixe no que ela supõe ser, do que de fato esses critérios diagnósticos rígidos. E a gente sabe que para fazer isso, às vezes as pessoas trans têm que manipular e às vezes até mentir em relação à própria identidade, né? Para que elas consigam acessar o que elas querem, né? E o que isso suscita nos profissionais de saúde? Suscita essa ideia de que as pessoas trans estão mentindo para poder acessar o diagnóstico, né? E o que isso, um médico com uma tendência patologizante pode achar? Não, as pessoas trans, elas são inerentemente enganosas, né? Quer dizer, o médico, o profissional de saúde que ele adere a essa perspectiva patologizante, ele não vai achar que o problema é o diagnóstico. Ele vai querer aprofundar o diagnóstico. Então, ele vai querer criar ainda mais diagnóstico para criar critérios ainda mais excludentes para justamente separar o joio do trigo para justamente procurar essa pessoa transexual de verdade, né? Então, por isso pode existir um certo ciclo vicioso, né, no modelo patologizante, né? E que isso afeta muito negativamente a relação entre usuário e profissional de saúde, né? Porque as pessoas, elas não... O usuário trans e o profissional de saúde, eles não têm uma relação de mútua desconfiança, né? O profissional de saúde vai achar que a pessoa trans está mentindo, e a pessoa trans acha que o profissional de saúde pode achar isso dela e que ela precisa se enquadrar nessa narrativa, né? E se ela não fizer isso, ela vai poder ser excluída, né? No acesso aos cuidados, né? Bia, a Júlia, o que eu acho curioso é que enquanto tem esse receio, né, de que a pessoa trans se arrependa, né, de fazer uma cirurgia, com crianças intersexo o caminho é bem oposto, né? Completamente oposto. Uma imposição para que se faça a cirurgia o quanto antes da criança poder estabelecer alguma identidade, alguma decisão sobre aquilo. Então, os próprios caminhos diagnósticos são muito contraditórios, né? E fica um pouco claro que respondem a uma certa ideologia do que é o gênero e do que é o corpo, né? E não uma preocupação real com aquela pessoa que está ali. Sim, com certeza, né? Essa discrepância mostra muito como essas práticas médicas, elas supostamente não mostrariam ideologia, não mostrariam relação de poder, mas elas mostram, sim, elas mostram posicionamento políticos, posicionamento ideológicos, né? E os médicos precisam prestar atenção quanto a isso, né? Que estão na formação discursiva, né? Mesmo, do que é o discurso médico. Sim, sim. Alguém mais pensou em alguma coisa, alguma observação? Oi, Bia. Oi. Eu só queria fazer mesmo um comentário, porque, por exemplo, eu sou psicólogo clínico, e aí, na clínica, né, no contexto clínico, já aconteceu de um paciente se retratar pela questão da transexualidade como uma questão
né, de fazer o processo vai travar. Transexualizador. Isso, obrigado. Uma palavra meio absurda, na verdade, também. Bem E aí, controversa. e aí, uma das questões que o sujeito trouxe para mim na clínica foi exatamente essa, né? De como se tivesse uma obrigatoriedade de tentar fazer alguma intervenção psicopatológica, né? De ter o rótulo diagnóstico de alguma coisa. E aí, quando a Júlia fala sobre a questão do intersexo, das pessoas intersexo, me vem muito recorrente esse caso em si, principalmente, porque fala de um lugar que é de uma interseccionalidade e de um sujeito que é intersexo que está ainda nesse caminho, né, nesse descaminho, ou caminho, né, não sei como definir isso, né, mas que ele bate na tecla da transexualidade como uma possível solução. E aí, se você não tem ali uma ética de ouvir o que ele está dizendo, né, ouvir de fato a narrativa e tentar desescutar essa lógica patologizante de que te coloca em um local, em um rótulo, em uma perspectiva, a gente acaba criando mais uma categoria, né, de sujeitos. E aí, nesse sentido, eu me lembro muito do livro da Sofia Favero, que ela fala crianças trans, e em um determinado trecho ela comenta sobre uma perspectiva, assim, que a gente possa fazer uma alusão sobre isso, né? E aí, não sei como que você pensa esse critério diagnóstico como uma visão muito rígida, porque eu particularmente, evito entrar isso de cara, assim, quando me apresentam uma questão dessa. Então, eu gosto de pensar assim, antes de 2018, a nossa situação era bem mais grave, assim, no sentido de que a questão do diagnóstico, ela não era só necessária para o acesso aos procedimentos corporais, né, como a Ayala falou, né, antes a gente precisava desse diagnóstico que muitas vezes é patologizante, da tal da figura do laudo, o famoso laudo, né, para acessar a retificação de documentos, né, e isso quando a gente, em 2018, já não precisa mais disso, então é como se agora a gente só precisasse falar, assim, no campo da saúde, né, no campo do acesso a esses procedimentos médicos, né, o que não dá para reconhecer que é um avanço enorme, né, porque até então você precisava o espaço do jurídico demandava isso, né, e então tinha o jurídico de um lado, esse campo do jurídico que exigia dos profissionais psicológicos, médicos, esse laudo, e muitas vezes isso, perceba que é uma área meio que entrando na outra, né, então, os juízes, a área jurídica exigindo que os psicólogos fizessem esses laudos, mas muitas vezes não se perguntava se os profissionais da saúde estavam até dispostos ou preparados ou não tinha um diálogo, né, com essa classe profissional, né, uma coisa assim, muito assim, imposta meio que verticalmente, meio que por um viés muito normativo, né, e a gente sabe que muitos profissionais psicólogos, profissionais de saúde, não estavam preparados para fazer esse laudo, ou não se sentiam nem confortáveis, muitas vezes, em fazer um laudo patologizante que cumprisse com a expectativa do juiz, porque o juiz, talvez ele tinha uma expectativa de um laudo patologizante para que a pessoa trans, olha a teia de problemática, a pessoa trans, para conseguir exercer um direito que deveria ser fundamental, ela precisava de uma perspectiva patologizante, e o profissional de saúde mental não se sentia à vontade em fazer esse laudo, né, então, mas ele tinha que, de alguma forma, fazer algum documento para que a pessoa trans pudesse acessar esse direito, né, então ele ficava, né, nessa meio que uma posição meio um tanto delicada, né, mas agora a gente, com a decisão da STF, a gente conseguiu superar essa questão no que diz respeito à retificação de documentos, né, que é ótimo, né, mas a questão, de certa forma, persiste, mas agora só persiste no campo médico, mais no campo estritamente da saúde, né.
Porque, por exemplo, quando em 2018 ainda, quando aspas, né, existia uma exigência do direito, né, das legislações, do médico, do advogado, do juiz, para clausular o sujeito, né, numa ordem, né, eu sempre me pego pensando como que foi também a desinstitucionalização dos sujeitos lá no período da ditadura, que tiveram seus corpos presos, como um manicômio de Barbacena, como em vários outros lugares, simplesmente porque era de uma ordem médica, né, de um sujeito de poder que é falocêntrico, né, e como isso ainda ecoa, né, reverbera nas posições políticas que a gente tem hoje, né? Todas as conquistas que a categoria, que as pessoas, os movimentos sociais hoje buscam em lutar e reivindicar, que está dentro da garantia dos direitos humanos, a gente, quando analisamos, né, de uma maneira muito transversal, a gente consegue perceber que isso está tudo ligado a um sistema que é biomédico, um sistema que é biojurídico, que quer legislar ou que quer ter posse dos corpos, né? Não importa quais corpos são, mas que eles querem ter posse desse lugar, né? Sim. O seu nome é Marvin? Como é que assim que pronuncia? Assim? Marvin. Então, Marvin, uma coisa que eu lembrei agora, eu participei de um debate sobre patologização, repatologização, e nessa discussão, as outras pessoas, elas comentaram, que você comentou dessa institucionalização dos manicômios, né, e hoje em dia, o que a gente vê em relação, por exemplo, das tais comunidades terapêuticas, que muitas vezes elas são muito baseadas em fundamentalismo religioso, né, uma coisa bem, assim, normativa, né, bem aquela ideologia evangélica, assim, em que se associa a dependência de drogas até a realização das ditas curas gays. A gente sabe que a cura gay, formalmente, as terapias de conversão de sexualidade e identidade de gênero, elas são vedadas pelo CFP, né? Mas a gente sabe que essas práticas, por definição, elas são clandestinas, né? Sim. E essas comunidades terapêuticas, elas são conhecidas por serem permissivas, justamente por elas terem essa ideologia muito normativa, baseada nessa religiosidade muito grande. Então, se associa muito essa coisa da dependência de drogas, e então você vai lá para essas clínicas para supostamente curar a sua dependência das drogas, mas também fazer práticas em relação a práticas para se enquadrar nessa heterocisnormatividade, né? E é uma coisa que eu lembrei dessa apresentação, né? Dessas novas formas de controle psiquiátrico, né? Sim. Que se dão muitas vezes, né, essas formas de repatologização, né? Que acontecem. Exato. A todo tempo a gente a gente tenta, né, deslumbrar uma possibilidade de existência, né, de pessoas que não sejam vinculadas à patologização. Mas a todo tempo o esforço, acho, da medicina, da psiquiatria principalmente, né, de colocar formas de patologização, né, que é isso. Antigamente, uma criança que brincava muito, era muito agitada, era uma criança muito agitada. Hoje não, ela tem lá o transtorno de hiperatividade, né? A pessoa que exercia, sei lá, a vida de andar, né? Ter a possibilidade de andar na rua, não importava a hora que era. Há um tempo atrás tinha a tal da lei da vadiagem como uma forma de enclausular, né? De compor, de segurar esse corpo. E aí eu sempre fico me perguntando, principalmente por ser da psicologia, até quando os saberes médicos vão ficar nesse processo de imposição, de encurralar os corpos como se fosse uma medida saudável, ou como uma única medida possível, né? A gente vê as pessoas intersexo hoje ainda com dificuldade de reconhecimento e de legitimação da sua existência. E aí,
por que tem também, né, esse movimento? Porque tem aí a ordem biomédica, né, os psiquiatras, os médicos, não como os sujeitos culpados, mas eles como uma ordem culpadora de culpabilização, né? Então, era mais essas reflexões assim, que eu achei interessante a gente pensar aqui. Sim, sim. Mais alguém pensou em alguma coisa? Bom, a gente já está quase chegando no horário, assim, uma coisa que eu vou falar depois, assim, né? Eu vou falar amanhã, né? Porque amanhã já vai ser o nosso último encontro, né? Mas ainda tenho material, né, dessa questão do campo do campo do cuidado com a saúde, né? Tem a mais recente resolução do CFM em relação ao cuidado das pessoas trans, eu identifico como uma coisa bastante positiva, assim, né? Que eu acho que os médicos conseguiram ter um diálogo, assim, com as pessoas trans, de uma forma a romper a muitas noções patologizantes, estigmatizantes em relação às resoluções anteriores, né? Mas é claro que existe, assim, tensões, inclusive, que vão para além, assim, porque existem tensões entre os médicos e os psicólogos, né? Que não é exatamente tensões entre as questões das pessoas trans, mas, quer dizer, eu lembro que essa nova resolução do CFM, historicamente, a gente sabe que existem tensões, né, entre os médicos e os psicólogos, né? Porque, quer dizer, no caso da saúde das pessoas trans, né, os médicos, que nem aquele caso dos juízes, né, os juízes exigem que os psicólogos façam uma coisa mas peraí, a gente, de uma outra classe profissional, sem muito perguntar o que essa classe profissional achava, né, e os psicólogos acusam isso também dos médicos fazerem, né, também um pouco dessa, a gente sabe que os médicos, eles têm uma certa arrogância, né, os médicos se colocam numa posição, assim, de pensar que eles são o topo da saúde, né, então eles são os profissionais excelentes da saúde e eles, como se os outros profissionais fossem meio secundarizados, né, então tem um pouco essas tensões, assim, né, que não é só apenas em relação às pessoas trans e os profissionais de saúde, mas entre as diferentes classes dos profissionais de saúde, né. Mas isso eu vou deixar para falar amanhã, né, eu vou ainda falar do CID, do SM, das resoluções do CFM, e DSM é uma coisa, CFM é outra, né. Eu vou falar amanhã. E, bom, acho que por hoje, então, se ninguém tem mais nada para falar, então a gente se vê amanhã. Obrigada, viu, Bia? Foi mais um dia. Então a gente se encontra amanhã para finalizar o curso, que já foi rápido, né? Sim, sim. Tanta coisa para falar, foi bem rápido. Obrigadão, viu? Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite, até amanhã, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bia.